O problema do ser, do destino e da dor. Obra do sábio francês Léon Denis. Parte 24. Em certas horas de nossa vida, quando morre nossa mãe, quando se desmorona uma esperança ardentemente acariciada, quando se perde a mulher, o filho amado, cada vez que se despedaça um dos laços que nos ligavam a este mundo, uma voz misteriosa eleva-se nas profundezas de nossa alma, voz solene, que nos fala de 1000 leis augustas, mais veneráveis que as da terra, e que entreabre-se todo um mundo ideal, mas os ruídos do exterior abafam-na bem depressa e o ser humano recai, quase sempre, em suas dúvidas angustiosas, em suas hesitações, na vulgaridade de sua existência. Não há progresso possível sem observação atenta de nós mesmos. É necessário vigiar todos os nossos atos impulsivos para chegarmos a saber em que sentido devemos dirigir nossos esforços para nos aperfeiçoarmos. Primeiramente, regular a vida física, reduzir as exigências materiais ao necessário, a fim de garantir a saúde do corpo, instrumento indispensável para o desempenho de nosso papel terrestre. Em seguida, disciplinar as impressões, as emoções, exercitando-nos em dominá-las, em utilizá-las como agentes de nosso aperfeiçoamento moral. Aprender principalmente a esquecer, a fazer sacrifício do eu, a desprender-nos de todo sentimento de egoísmo. A verdadeira felicidade neste mundo está na proporção do esquecimento próprio. Olhar mais para o nosso semelhante. Não basta crer e saber, é necessário viver nossa crença, isto é, fazer penetrar na prática diária a vida, os princípios superiores que adotamos. Meu irmão, é necessário habituarmos-nos a comungar pelo pensamento e pelo coração com os espíritos eminentes que foram os reveladores, com todas as almas de escola que serviram de guias à humanidade, viver com eles numa intimidade cotidiana, pensamento com pensamento, inspirar-nos em suas vistas e sentir sua influência pela percepção íntima que nossas relações com o mundo invisível desenvolvem. Entre essas grandes almas é bom escolher uma como exemplo, a mais digna de nossa admiração e em todas as circunstâncias difíceis, em todos os casos em que nossa consciência oscila entre dois partidos a tomar, inquirirmos o que ela teria resolvido e procedermos do mesmo modo. Assim, pouco a pouco, iremos construindo, de acordo com esse modelo, um ideal moral que se refletirá em todos os nossos atos. Todo homem, na humilde realidade de cada dia, pode ir modelando uma consciência sublime. A obra é vagarosa e difícil, eu o sei, mas para isso são os dados, os séculos. São-nos dados os séculos. Concentremos, pois, muitas vezes nossos pensamentos para dirigi-los, pela verdade, em direção ao ideal sonhado. Meditemos nele todos os dias, a hora certa, de preferência pela manhã, quando tudo está sossegado e repousa ainda à nossa volta, nesse momento a que o poeta chama a hora divina, quando a natureza, fresca e descansada, acorda para as claridades de mais um dia. Nas horas matinais, a alma, pela oração e pela meditação, eleva-se com mais facilidade até as alturas, donde se vê e compreende que tudo, a vida, os atos, os pensamentos, está ligado a alguma coisa grande e eterna, e que habitamos um mundo em que potências invisíveis vivem e trabalham conosco. Que poema, né? Que ensinamento belo e perfeito.
Na vida mais simples, na tarefa mais modesta, na existência mais apagada, mostram-se então faces profundas, uma reserva de ideal, fontes possíveis de beleza. Cada alma pode criar com seus pensamentos uma atmosfera espiritual tão bela, tão resplandecente, como nas paisagens mais encantadoras. Na morada mais sublime ou na morada mais simples, no mais miserável tugúrio, há frestas para Deus e para o infinito. Em todas as nossas relações sociais, em nossas relações com os nossos semelhantes, é preciso lembrarmos constantemente de que os homens são viajantes em marcha, ocupando pontos diversos na escala da evolução pela qual todos subimos. Por conseguinte, nada devemos exigir, nada devemos esperar deles que não esteja em relação com seu grau de adiantamento. A todos devemos tolerância, benevolência e até perdão, porque se nos causam prejuízo, se escarnecem de nós, nos humilham, até nos ofendem, é quase sempre pela falta de compreensão e de saber, resultantes de desenvolvimento insuficiente. Deus não pede aos homens senão o que eles têm podido adquirir à custa de lentos e penosos trabalhos. Não temos o direito de exigir mais. Não fomos semelhantes aos mais atrasados deles? Se cada um de nós pudesse ler em seu passado o que foi, o que fez, quanto não seria maior nossa indulgência para com as falhas alheias. Está falando de vidas passadas. Às vezes também nós carecemos da mesma indulgência que lhes devemos. Sejamos severos conosco e tolerantes com os outros. Instruamo-nos, esclarecemos, guiemo-los com doçura. É o que a lei de solidariedade nos preceita. Instruamo-los, esclareçamo-los, guiemo-los. É o que a lei nos preceitua. Enfim, é preciso saber suportar todas as coisas com paciência e serenidade, seja qual for o procedimento de nossos semelhantes para conosco. Não devemos conceber nenhuma animosidade ou ressentimento, mas ao contrário, saibamos fazer reverter em benefício de nossa própria educação moral todas as causas de aborrecimento e aflição. Nenhum revés poderia atingir-nos se, por nossas vidas anteriores e culpadas, não tivéssemos dado margem à adversidade. É isso o que muitas vezes se deve repetir, e é o que esquecemos. Chegaremos, assim, a aceitar todas as provações sem amargura, considerando-as como reparação do passado ou como meio de aperfeiçoamento. Vou explicar aqui, parece um conformismo, né? A pessoa se conformar com tudo e aceitar tudo, mas não é bem isso. Quem não entende os princípios espíritas pode até pensar assim. Que ele está falando ali que a gente tem que cruzar os braços. Não está falando isso, que a gente tem que cruzar os braços e aceitar tudo e ficar como se nada tivesse acontecendo. Aí seria preguiça, não seria virtude. Ele está falando que nós não devemos nos vingar, que nós não devemos retribuir o mal que nos deseja com o mal, porque estaremos sendo, né, igual aquela pessoa. O que ele está indicando? Que saibamos perdoar, que deixemos para lá uma discussão no trânsito. Não está falando isso, né? Na época dele nem tinha trânsito, assim, mas eu estou transportando para hoje. O que devemos... O cara nos xingou no trânsito, deixa para lá, vai embora. Ah, em pensamento, meu irmão, vai com Deus. A gente fica com raiva, claro, eu ando no trânsito, eu sei como é. Mas ele está falando isso, nas coisas pequenas da vida, que saibamos perdoar, que deixemos uma discussão de lado. Às vezes alguém falou uma coisa e já vem na hora aquela vontade de nós retrucarmos. Não, esse vagabundo está falando, isso e aquilo. Não, deixa para lá. Quando você age assim, você vai... Cada vez que você se mostra grande, você escala um degrau. E cada vez que você escala um degrau, você vai ficando acima de tudo
De todas essas coisas, de todas essas ofensas, você vai se engrandecendo, você vai iluminando a sua alma. É isso que ele está querendo dizer, não é ali um conformismo de cruzar os braços e aceitar tudo. Não, nós temos que lutar contra as dificuldades, contra isso, contra aquilo. O que ele está, resumindo, o que ele está querendo dizer ali é que nós não podemos retribuir o mal com o mal, temos que saber deixar certas coisas de lado, aconselhar alguém, falar, o cara te falou uma coisa pesada, ao invés de você retrucar, fala uma coisa inteligente, que vai deixar ele 1000 vezes mais sem graça do que você falar uma coisa pesada de volta para ele. Ah, você é idiota. Fala, aí, se a pessoa conseguir, alguém me chamou de idiota, Vladimir, você é um idiota. Se eu conseguir falar assim, eu sei, é verdade, eu tenho que melhorar muito ainda, mas muito para me tornar alguém mais ou menos ainda, eu tenho que melhorar muito, eu sei, eu tenho consciência disso. Quando sabermos responder dessa forma uma ofensa, meu Deus, como a nossa evolução vai prosseguir mais depressa, mais rápido, e como isso será bom para nós, nos trará felicidade. De grau em grau, chegaremos assim ao sossego de espírito, é o que eu estou falando. A posse de nós mesmos, perfeito. A confiança absoluta no futuro que dão a força, a quietação, a satisfação íntima, permitindo-nos, perfeito, permanecer firmes no meio das mais duras vicissitudes, é o que eu estava falando. Quando chega a idade, as ilusões e as esperanças vãs caem como folhas secas, mas as altas verdades aparecem com mais brilho, como as estrelas no céu de inverno através dos ramos nus de nossos jardins. Pouco importa, então, que o destino não nos tenha oferecido nenhuma glória, nenhum raio de alegria, se tiver enriquecido nossa alma com mais uma virtude, com alguma beleza moral. As vidas obscuras e atormentadas neste mundo, às vezes são as mais fecundas, ao passo que as vidas suntuosas nos prendem, basta às vezes e por muito tempo, na corrente formidável de nossas responsabilidades. A felicidade não está nas coisas externas, nem nos acasos do exterior, mas somente em nós mesmos, na vida interna que soubemos criar. Que importa que o céu esteja escuro por cima de nossas cabeças e os homens sejam ruins à nossa volta, se tivermos a luz na fronte, a alegria do bem no coração e a liberdade moral. Se, porém, eu tiver vergonha de mim mesmo, se o mal tiver invadido meu pensamento, se o crime e a traição habitarem meu mundo interior, todos os favores e todas as felicidades da terra não me restituirão a paz silenciosa e a alegria da consciência. O sábio cria desde este mundo para si mesmo um refúgio seguro, um lugar sagrado, um retiro profundo, aonde não chegam as discórdias e as contrariedades do exterior. Do mesmo modo, na vida do espaço, a sanção do dever e a realização da justiça são de ordem inteiramente íntima. Cada alma traz em si sua claridade ou sua sombra, seu paraíso ou seu inferno. Mas lembremos-nos de que nada há irreparável. A situação atual do espírito inferior não é mais que um ponto quase imperceptível na imensidade de seus destinos. O amor, como comumente se entende na Terra, é um sentimento, um impulso do ser que o leva para outro ser com o desejo de unir-se a ele. Mas na realidade, o amor reveste formas infinitas, desde as mais vulgares até as mais sublimes. Princípio da vida universal, proporciona à alma, em suas manifestações mais elevadas e puras, a intensidade de radiação que aquece e vivifica tudo em volta de si. É pelo amor que ela se sente estreitamente ligada ao poder divino, foco ardente de toda a vida, de todo o amor. Acima de tudo, Deus é amor. Por amor criou os seres para associá-los às suas alegrias, à sua obra. O amor é um sacrifício. Deus auriu nele a vida para dá-la às almas.
ao mesmo tempo que a efusão vital, elas receberiam o princípio afetivo destinado a germinar e expandir-se pela provação dos séculos, até que tenham aprendido a dar-se por sua vez, isto é, a dedicar-se, a sacrificar-se pelas outras. Com esse sacrifício, em vez de se amesquinharem, mais se engrandecem, enobrecem e aproximam do foco supremo. O amor é uma força inexaurível, renova-se sem cessar e enriquece ao mesmo tempo aquele que dá e aquele que recebe. É pelo amor, sol das almas, que Deus mais eficazmente atua no mundo. Por ele atrai para si todos os pobres seres, retardados nos antros da paixão, os espíritos cativos na matéria, eleva-os e arrasta-os na espiral da ascensão infinita para os esplendores da luz e da liberdade. O amor conjugal, o amor materno, o amor filial ou fraterno, o amor da pátria, da raça, da humanidade, são refrações, raios refratados do amor divino que abrange, penetra todos os seres e, difundindo-se neles, faz rebentar e desabrochar 1000 formas variadas, 1000 esplêndidas florescências de amor. Até as profundidades do abismo de vida infiltram-se as radiações do amor e vão ascender nos seres rudimentares pela afeição à companheira e aos filhos. As primeiras claridades que, nesse meio de egoísmo feroz, serão como a aurora indecisa e a promessa de uma vida mais elevada. É o apelo do ser ao ser, é o amor que provocará no fundo das almas embrionárias os primeiros rebentos do altruísmo, da piedade e da bondade. Mas acima, na escala evolutiva, entreverá o ser humano nas primeiras felicidades, nas únicas sensações de ventura perfeita que lhe é dado gozar na terra, sensações mais fortes e suaves que todas as alegrias físicas e conhecidas somente das almas que sabem verdadeiramente amar. Assim, de grau em grau, sob a influência de irradiação do amor, a alma desenvolve-se e engrandecerá, verá alargar-se o círculo de suas sensações. Lentamente, o que nela não era senão paixão, desejo carnal, ir-se-á depurando, transformando num sentimento nobre e desinteressado. A afeição a um só ou alguns converter-se-á na afeição a todos, a família, a pátria, a humanidade. E a alma adquirirá a plenitude de seu desenvolvimento quando for capaz de compreender a vida celeste que é toda amor e a participar dela. O amor é mais forte do que o ódio, mais poderoso do que a morte. Se o Cristo foi o maior dos missionários e dos profetas, se tanto império teve sobre os homens, foi porque trazia em si um reflexo mais poderoso do amor divino. Jesus passou pouco tempo na terra. Foram bastantes 3 anos de evangelização para que o seu domínio se estendesse a todas as nações. Não foi pela ciência nem pela arte oratória que ele seduziu e cativou as multidões. Foi pelo amor. Desde sua morte, seu amor ficou no mundo como um foco luminoso, sempre vivo, sempre ardente. Por isso, apesar dos erros e faltas de seus representantes, apesar de tanto sangue derramado por eles, de tantas fogueiras acesas, de tantos véus estendidos sobre seu ensino, o cristianismo continuou a ser a maior das religiões. Disciplinou, moldou a alma humana, amansou a índole feroz dos bárbaros, arrancou raças inteiras à sensualidade ou à bestialidade. O Cristo não é o único exemplo a apresentar. Pode-se, de um modo geral, verificar
que das almas eminentes se desprendem radiações, eflúvios regeneradores, que constituem uma como atmosfera de paz, uma espécie de proteção, de providência particular. Todos aqueles que vivem sobre essa benéfica influência moral sentem uma calma, um sossego de espírito, uma espécie de serenidade que dá um antegozo das inquietações celestes. Essa sensação é mais pronunciada ainda nas sessões espíritas dirigidas e inspiradas por almas superiores. Nós mesmos o experimentamos muitas vezes em presença das entidades que presidem aos trabalhos do nosso grupo de tours. Essas impressões vão se encontrando cada vez mais vivas à medida que se afastam dos planos inferiores, onde reinam as impulsões egoístas e fatais, e se sobem os degraus da gloriosa hierarquia espiritual para aproximar-se do foco divino. Pode-se assim verificar, por uma experiência que vem completar as nossas intuições, que cada alma é um sistema de força e um gerador de amor, cujo poder de ação aumenta com a elevação. Por isto também se explicam e se afirmam a solidariedade e fraternidade universais. Um dia, quando a verdadeira noção do ser se desembaraçar das dúvidas e incertezas que obsidiam o pensamento humano, compreender-se-á a grande fraternidade que liga as almas, sentir-se-á que são todas envolvidas pelo magnetismo divino, pelo grande sopro de amor que enche os espaços. A parte esse poderoso laço, as almas constituem também agrupamentos separados, famílias que se foram pouco a pouco formando através dos séculos, pela comunidade das alegrias e das dores. A verdadeira família é a do espaço. A da terra não é mais do que uma imagem daquela, redução enfraquecida, como são as coisas deste mundo comparadas com as do céu. A verdadeira família compõe-se dos espíritos que subiram juntos as ásperas sendas do destino e são feitas para se compreenderem e amarem. Quem pode descrever os sentimentos ternos, íntimos que unem esses seres, as alegrias inefáveis, nascidas da fusão das inteligências e das consciências, a união das almas sob o sorriso de Deus? Esses agrupamentos espirituais são os centros abençoados, onde todas as paixões terrestres se apaziguam, onde o egoísmo se desvanece, onde os corações se dilatam, onde vêm reintemperar-se e consolar-se todos aqueles que têm sofrido, quando, livres pela morte, tornam a juntar-se com os bem-amados, reunidos para festejarem seu regresso. Quem pode descrever os êxtases que proporciona às almas purificadas que chegaram às cumeadas luminosas, a efusão nelas do amor divino e os noivados celestes pelos quais dois espíritos se ligam para sempre no seio das famílias do espaço, reunidas para consagrarem com um rio solene essa união simbólica e indestrutível. Tal é o matrimônio verdadeiro, o das almas irmãs, que Deus reúne eternamente com um fio de ouro. Com essas festas do amor, os espíritos que aprenderam a tornar-se livres e a usar de sua liberdade fundem-se no mesmo fluido, à vista comovida de seus irmãos. Daí em diante seguirão uns aos outros em suas peregrinações através dos mundos, caminharão de mãos dadas, sorrindo a desgraça e aurindo na ternura comum a força para suportar todos os reveses, todas as amarguras da sorte. Algumas vezes, separados pelos nascimentos, conservarão a intuição secreta de que seu insulamento é apenas passageiro. Depois das provas da separação, entreveem
a embriaguez do regresso ao seio das imensidades. Entre os que caminham neste mundo, solitários, entristecidos, curvados sobre o fardo da vida, há os que conservam no fundo do coração a vaga lembrança da sua família espiritual. Estes sofrem cruelmente da nostalgia dos espaços e do amor celeste, e nada entre as alegrias da terra os pode consolar e distrair. Seu pensamento vai muitas vezes durante a vigília e mais ainda durante o sono reunir-se aos seres queridos que os esperam na paz serena do além. O sentimento profundo das compensações que os aguardam explica sua força moral na luta e sua aspiração para um mundo melhor. A esperança semeia de flores austera os atalhos que nos percorrem. Todo o poder da alma resume-se em 3 palavras: querer, saber, amar. Querer, isto é, fazer convergir toda a atividade, toda a energia para o alvo que se tem de atingir, desenvolver a vontade e aprender a dirigi-la. Saber, porque sem o estudo profundo, sem o conhecimento das coisas e das leis, do pensamento e a vontade podem transviar-se no meio das forças que procuram conquistar e dos elementos a quem aspiram governar. Acima de tudo, porém, é preciso amar, porque sem o amor, a vontade e a ciência seriam incompletas e muitas vezes estéreis. O amor ilumina-as, fecunda-as, centuplica-lhes os recursos. Não se trata aqui do amor que contempla sem agir, mas do amor que se aplica a espalhar o bem e a verdade pelo mundo. A vida terrestre é um conflito entre as forças do mal e as do bem. O dever de toda alma viril é tomar parte no combate, trazer-lhe todos os seus impulsos, todos os seus meios de ação, lutar pelos outros, por todos aqueles que se agitam ainda na via escura. O uso mais nobre que se pode fazer das faculdades é trabalhar por engrandecer, desenvolver, no sentido do belo e do bem, a civilização, a sociedade humana, que tem as suas chagas e fealdades, sem dúvida, mas que é rica de esperanças e magníficas promessas. Essas promessas transformam-se-ão em realidade vivaz no dia em que a humanidade tiver aprendido a comungar pelo pensamento e pelo coração com o foco de amor, que é o esplendor de Deus. Amemos, pois, com todo o poder de nosso coração. Amemos até o sacrifício, como Joana d'Arc amou a França, como Cristo amou a humanidade, e todos aqueles que nos rodeiam receberão nossa influência, sentir-se-ão nascer para a nova vida. O homem procura em volta de si as chagas a pensar, os males a curar, as aflições a consolar. Alarga as inteligências, guia os corações transviados, associa as forças e as almas. Trabalha para ser edificada a alta cidade de paz e de harmonia, que será a cidade de amor, a cidade de Deus. Ilumina, levanta, purifica. Que importa que se riam de ti? Que importam que a ingratidão e a maldade se levantem na tua frente? Aquele que ama não recua por tão pouca coisa. Ainda que colhe espinhos e silvas, continua sua obra, porque esse é seu dever. Sabe que a abnegação o engrandece. O próprio sacrifício também tem suas alegrias. Feito com amor, transforma as lágrimas em sorrisos. Faz nascer em nós alegrias desconhecidas do egoísta e do mal. Para aquele que sabe amar, as coisas mais vulgares são de interesse pequeno, tudo parece iluminar-se. 1000 sensações novas despertam nele. São necessários a sabedoria e a ciência, longos esforços, lenta e penosa ascensão para conduzir-nos às altas regiões do pensamento.
O amor e o sacrifício lá chegam de um só pulo, com um único bater de asas. Na sua impulsão conquistam a paciência, a coragem, a benevolência, todas as virtudes fortes e suaves. O amor depura a inteligência, engrandece o coração, e é pela soma de amor acumulada em nós que podemos avaliar o caminho que temos percorrido até Deus. A todas as interrogações do homem, às suas hesitações, aos seus temores, às suas blasfêmias, uma voz grande, poderosa e misteriosa responde: aprende a amar. O amor é o resumo de tudo, o fim de tudo. Desta maneira, estende-se e desdobra-se sem cessar sobre o universo a imensa rede de amor tecida de luz e ouro. Amar é o segredo da felicidade. Com uma só palavra, o amor resolve todos os problemas, dissipa todas as obscuridades. O amor salvará o mundo. Seu calor fará derreter os gelos da dúvida, do egoísmo, do ódio. Enternecerá os corações mais duros, mais refratários. Mesmo em seus magníficos derivados, o amor é sempre um esforço para a beleza. Nem sequer o amor sexual, o do homem e da mulher, deixa, por mais material que pareça, de poder aureolar-se de ideal e poesia, de perder todo o caráter vulgar, se de mistura com ele houver um sentimento de estética, um pensamento superior. Claro que ele está falando aí do amor verdadeiro, né? Um homem que tem uma relação com a mulher, mas existe amor no meio, sentimento. Não assim, desejos carnais. Um cara encontra uma mulher, na mesma noite estão tendo relação. Isso não, isso é desejo carnal. E isso depende principalmente da mulher. Aquela que ama, sente e vê coisas que o homem não pode conhecer. Possui em seu coração inexauríveis reservas de amor, uma espécie de intuição que pode dar ideia do amor eterno. A mulher é sempre, de qualquer modo, irmã do mistério, e a parte de seu ser que toca o infinito parece ter mais extensão do que no homem. Quando este responde, como a mulher, aos apelos do invisível, quando seu amor é imenso, intenso e livre de todo desejo brutal, se converte-se em um só pelo espírito e pelo corpo. Então, no abraço desses dois seres que se penetram, se completam para transmitir a vida, passará como um relâmpago, como uma chama, o reflexo de mais altas felicidades entrevistas. São, todavia, passageiras e misturadas de amarguras as alegrias do amor terreno. Não andam desacompanhadas de decepções, retrocessos e quedas. Somente Deus é o amor na sua plenitude. É o braseiro ardente e, ao mesmo tempo, o abismo de pensamento e luz, donde dimanam e para quem acendem eternamente os ardentes eflúvios de todos os astros, as ternuras apaixonadas de todos os corações de mulheres, de mães, de esposas, de afeições viris de todos os corações de homens. Deus gera e chama o amor porque é a beleza infinita, perfeita, e é propriedade da beleza provocar o amor. Quem, pois, um dia de verão, quando o sol irradia, quando a imensa cúpula azulada se desenrola sobre nossas cabeças, e dos prados e bosques, dos montes e do mar, sobem a adoração, a prece muda dos seres e das coisas, quem, pois, deixará de sentir as irradiações de amor que enchem o infinito? É preciso nunca ter aberto a alma a essas influências sutis para ignorá-las ou negá-las. Muitas almas terrestres ficam, é verdade, hermeticamente fechadas para as coisas divinas, ou então, quando sentem suas harmonias e belezas, escondem cuidadosamente o segredo de si mesmas. Parecem ter vergonha de confessar o que conhecem ou o que de maior e melhor experimentam. Tentai a experiência. Abri o vosso ser interno, abri as janelas da prisão da alma aos eflúvios da vida universal
e, de repente, essa prisão encher-se-á de claridades, de melodias. O mundo todo de luz penetrará em vós. Vossa alma arrebatada conhecerá êxtases, felicidades que não se pode descrever. Compreenderá que há em seu derredor um oceano de amor, de força e de vida divina, no qual ela está imersa e que lhe basta querer para ser banhada com suas águas regeneradoras. Sentirá no universo um poder soberano e maravilhoso que nos ama, nos envolve, nos sustenta, que vela sobre nós como o avarento sobre a joia preciosa. E, invocando-o, dirigindo-lhe um apelo ardente, será logo penetrada de sua presença e de seu amor. Essas coisas se sentem e exprimem dificilmente. Só as podem compreender aqueles que as saborearam, mas todos podem chegar a conhecê-las, a possuí-las, despertando o que há de si no divino. Não há homem, por mais perverso, por pior que seja, que numa hora de abandono e sofrimento não se veja abrir uma fresta por onde um pouco da claridade das coisas superiores e um pouco de amor se filtrem até ele. Basta ter experimentado uma vez só essas impressões para não as esquecer jamais. Quando chega o declínio da vida, com suas desilusões, quando as sombras crepusculares se acumulam sobre nós, então essas poderosas sensações acordam com a memória de todas as alegrias sentidas e a lembrança das horas em que verdadeiramente amamos, cai como um delicioso orvalho sobre nossas almas dissecadas pelo vento áspero das provações e da dor. Tudo o que vive neste mundo, natureza, animal, homem, sofre e, todavia, o amor é a lei do universo e por amor foi que Deus formou os seres. Contradição aparentemente horrível, problema angustioso que perturbou tantos pensadores e os levou à dúvida e ao pessimismo. O animal está sujeito à luta ardente pela vida. Entre as ervas do prado, as folhas e a ramaria dos bosques, nos ares, no seio das águas, por toda parte desenrolam-se dramas ignorados. Em nossas cidades prossegue sem cessar a hecatombe de pobres animais inofensivos, sacrificados às nossas necessidades ou entregue nos laboratórios ao suplício da dissecação. Quanto à humanidade, sua história não é mais que um longo martirológio. Através dos tempos, por cima dos séculos, rola a triste melopeia dos sofrimentos humanos. O lamento dos desgraçados sobe como uma intensidade dilacerante. Quem tem a regularidade de uma vaga? Que tem. A dor segue todos os nossos passos, espreita-nos em todas as voltas do caminho, e diante dessa esfinge que o fita com o seu olhar estranho, o homem faz a eterna pergunta: por que existe a dor? É no que lhe concerne uma punição, uma expiação, como dizem alguns? É a reparação do passado, o resgate das faltas cometidas? Pergunta outro. Fundamentalmente, a dor é uma lei de equilíbrio e educação. Sem dúvida, as falhas do passado recaem sobre nós com todo o seu peso e determinam as condições de nosso destino no mundo. O sofrimento, muitas vezes, não é mais do que a repercussão das violações da ordem eterna cometidas, mas, sendo partilha de todos, deve ser considerado como necessidade de ordem geral, como agente de desenvolvimento, condição do progresso. Todos os seres têm de, por sua vez, passar por ele. Sua ação é benfazeja para quem sabe compreendê-lo, mas somente podem compreendê-lo aqueles que lhe sentiram os poderosos efeitos. Principalmente a esses, a todos aqueles que sofrem, têm sofrido ou são dignos de sofrer, que dirijo estas páginas. A dor e o prazer são as duas formas extremas da sensação. Para suprimir uma ou outra, seria preciso suprimir a sensibilidade. São, pois, inseparáveis, em princípio,
e ambos necessários à educação do ser, que, em sua evolução, deve experimentar todas as formas ilimitadas tanto do prazer como da dor. A dor física produz sensações, o sofrimento moral produz sentimentos, mas como já vimos, no sensório íntimo, sensação e sentimento confundem-se e são uma só e mesma coisa. O prazer e a dor estão, pois, muito menos nas coisas externas do que em nós mesmos. Incumbe, pois, a cada um de nós, regulando suas sensações, disciplinando seus sentimentos, dominar umas e outras e limitar-lhes os efeitos. Epiteto dizia: as coisas são apenas o que imaginamos que são. Assim, pela vontade, podemos domar, vencer a dor ou, pelo menos, fazê-la redundar em nosso proveito, fazer dela meio de elevação. A ideia que fazemos da felicidade e da desgraça, da alegria e da dor, varia ao infinito segundo a evolução individual. A alma pura, boa e sábia não pode ser feliz à maneira da alma vulgar. O que encanta uma deixa a outra indiferente. À medida que se sabe, sobe. O aspecto das coisas muda, como a criança que, crescendo, deixa de lado os brinquedos que a cativavam. A alma que se eleva procura satisfazer cada vez mais nobres, graves e profundas perspectivas. O espírito que julga com superioridade e considera o fim grandioso da vida achará mais felicidade, mais serena paz num belo pensamento, numa boa obra, num ato de virtude e até na desgraça que purifica do que em todos os bens materiais e no brilho das glórias terrestres, porque estas o perturbam, corrompem, embriagam ficticiamente. É muito difícil fazer entender aos homens que o sofrimento é, de certa forma, bom. Cada qual queria refazer e embelezar a vida à sua maneira, adorná-la com todos os deleites à sua vontade, sem pensar que não há bem sem dor, ascensão sem suores e sem esforços. A tendência geral consiste em fecharmos-nos no estreito círculo do individualismo, do cada um por si. Por essa forma, o homem abate-se, reduz a estreitos limites tudo quanto nele grande há, tudo que está destinado a desenvolver-se, a estender-se, a dilatar-se, a desferir voo. O pensamento, a consciência, numa palavra, toda a sua alma. Ora, os gozos, os prazeres e a ociosidade estéril não fazem mais do que apertar esses limites, acanhar nossa vida e nosso coração. Para quebrar esse círculo, para que todas as virtudes ocultas se expandam à luz, é necessária a dor. A desgraça e as provações fazem jorrar em nós as fontes de uma vida desconhecida e mais bela. A tristeza e o sofrimento fazem-nos ver, ouvir, sentir mil coisas, delicadas ou fortes, que o homem feliz ou o homem vulgar não podem perceber. Obscurece-se o mundo material, desenha-se outro vagamente a princípio, mas que cada vez se tornará mais distinto à medida que as nossas vistas se desprendem das coisas inferiores e mergulharem no limitado. O gênio não é somente o resultado de trabalhos seculares, é também a apoteose, a coroação de sofrimento. De Homero a Dante, a Camões, a Tasso, a Milton, todos os grandes homens, como eles, têm sofrido. A dor fez-lhes vibrar a alma, inspirou-lhes a nobreza dos sentimentos, a intensidade da emoção, que souberam traduzir com acentos do gênio e que os imortalizou. É na dor que mais sobressaem os cânticos da alma, quando ela atinge as profundezas do ser, faz de lá saírem os gritos eloquentes, os poderosos apelos que comovem e arrastam as multidões. Dá-se o mesmo com todos os heróis, com todos os grandes caracteres, com os corações generosos, com os espíritos mais eminentes. Sua elevação mede-se pela soma dos sofrimentos que passaram.
Ante a dor e a morte, a alma do herói e do mártir revela-se em sua beleza comovedora, em sua grandeza trágica, que toca às vezes o sublime e o nimba de uma luz inextinguível. Suprimi a dor e suprimireis ao mesmo tempo o que é mais digno de admiração neste mundo, isto é, a coragem de suportá-la. O mais nobre ensinamento que se pode apresentar aos homens não é a memória daqueles que sofreram e morreram pela verdade e pela justiça. A coisa mais linda, mais venerável que seus túmulos, nada iguala o poder moral que daí provém. As almas que deram tais exemplos avultam aos nossos olhos com os séculos e parecem de longe mais imponentes ainda. São outras tantas fontes de força e de beleza onde vão retemperar-se as gerações. Através do tempo e do espaço, sua irradiação, como a luz dos astros, estende-se sobre a terra. Sua morte gerou a vida, e sua lembrança, como aroma sutil, vai lançar em toda parte a semente dos entusiasmos futuros. É como nos ensinaram essas almas, pela dedicação e pelo sofrimento dignamente suportados, que sobem os caminhos do céu. A história do mundo não é outra coisa mais que a sagração do espírito pela dor. Sem ela não pode haver virtude completa nem glória imperecível. É necessário sofrer para adquirir e conquistar. Os atos de sacrifício aumentam as radiações psíquicas. Há como que uma esteita luminosa que segue no espaço os espíritos dos heróis e dos mártires. Aqueles que não sofreram mal podem compreender essas coisas, porque neles só a superfície do ser está roteada. Aqueles que não sofreram mal podem compreender essas coisas, porque neles só a superfície do ser está roteada, valorizada. A falta de largueza em seus corações, de efusão em seus sentimentos, seu pensamento abrange horizontes acanhados. São necessários os infortúnios e as angústias para dar à alma seu aveludado, sua beleza moral, para despertar seus sentimentos adormecidos. A vida dolorosa é um alambique onde se destilam os seres para o mundo dos melhores. A forma como o coração, tudo se embeleza por ter sofrido. Há, já nesta vida, um não sei que, de grave e enternecido nos rostos, que as lágrimas sucam muitas vezes, tomam uma expressão de beleza austera, uma espécie de majestade que impressiona e seduz. Michelangelo adotara como norma de proceder os preceitos seguintes. Concentra-se e faze como o escultor faz a obra que quer aformosear, tira o supérfluo, aclara o obscuro, difunde a luz por tudo e não largas o cinzel. Máxima sublime que contém o princípio de todo o aperfeiçoamento íntimo. Nossa alma é nossa obra, com efeito, obra capital e fecunda, que sobrepuja em grandeza todas as manifestações parciais da arte, da ciência, do gênio. Todavia, as dificuldades da execução são correlativas ao esplendor do objetivo, e diante da penosa tarefa da reforma interior, do combate incessante travado com as paixões, com a matéria, quantas vezes o artista não desanima, quantas vezes não abandona o cinzel. É então que Deus lhe envia um auxílio, a dor. Ela cava ousadamente nas profundezas da consciência, aonde o trabalhador hesitante, inábil, não podia ou não sabia chegar. Desobstrui-lhe os recessos, modela-lhe os contornos, elimina ou destrói o que era inútil ou ruim, e do mármore frio, informe, sem beleza, da estátua feia e grosseira que nossas mãos mal tinham esboçado, faz surgir com o tempo a estátua viva, a obra-prima incomparável, as formas harmoniosas e suaves da divina psique.
A dor não fere somente os culpados. Em nosso mundo, o homem honrado sofre tanto quanto o mal, o que é inexorável. Em primeiro lugar, a alma virtuosa é mais sensível por ser mais adiantado o seu grau de evolução. Depois, estima muitas vezes e procura a dor por lhe conhecer todo o valor. Há dessas almas que só vêm a este mundo para dar o exemplo da grandeza no sofrimento. São, por sua vez, missionários e sua missão não é menos bela e comovedora que a dos grandes reveladores. Encontram-se em todos os tempos e ocupam todos os planos da vida. Estão em pé nos cimos resplandecentes das histórias. História, obviamente. E para encontrá-las, é preciso ir procurá-las no meio da multidão onde se acham escondidas e humildes. Admiramos o Cristo, Sócrates, Antígono, Joana d'Arc, mas quantas vítimas obscuras do dever ou do amor caem todos os dias e ficam sepultadas no silêncio e no esquecimento. Entretanto, não são perdidos seus exemplos. Eles iluminam toda a vida dos poucos homens que os presenciaram. Para que uma vida seja completa e fecunda, não é necessário que nela superabundem os grandes atos de sacrifício, nem que arremate uma morte que assegre aos olhos de todos. Tal existência aparentemente apagada e triste, indistinta e despercebida, é na realidade um esforço contínuo, uma luta de todos os instantes contra desgraça e sofrimento. Não somos juízes de tudo o que se passa no recôndito das almas. Muitas, por pudor, escondem chagas dolorosas, males cruéis, que as tornariam tão interessantes aos nossos olhos como os mártires mais célebres. Torna também essas almas grandes e heróicas o combate ininterrupto que pelejam contra o destino. Seus triunfos ficam ignorados, mas todos os tesouros de energia, de paixão generosa, de paciência ou amor que elas acumulam nesse esforço de cada dia constituem-lhes um capital de força, de beleza moral que pode, no além, fazê-las iguais às mais nobres figuras da história. Na oficina augusta onde se forjam as almas, não são suficientes o gênio, a glória, para fazê-las verdadeiramente formosas. Para dar-lhes o último traço sublime, tem sido sempre necessária a dor. Se certas existências se tornaram de obscuras que eram tão santas e sagradas como dedicações célebres, é que nelas foi contínuo sofrimento. Não foi somente uma vez, em tal circunstância, ou na hora da morte, que a dor as elevou acima de si mesmas e as apresentou à admiração dos séculos. Foi por ter sido toda a sua vida uma imolação constante. E essa obra de longo aperfeiçoamento, esse lento desfilar das horas dolorosas, essa afinação misteriosa dos seres que se preparam assim para as derradeiras ascensões, força a admiração dos próprios espíritos. É que esse espetáculo comovedor que lhes inspira a vontade de renascerem entre nós, a fim de sofrerem e morrerem outra vez por tudo o que é grande, por tudo o que amam e para... Feita essas considerações de ordem geral, retomemos a questão dos seus elementos primários. A dor física é, em geral, um aviso da natureza que procura preservar-nos dos excessos. Sem ela, abusaríamos de nossos órgãos a ponto de os destruirmos antes do tempo. Quando um mal perigoso se vai insinuando em nós, que aconteceria se não lhe sentíssemos logo os efeitos desagradáveis? Iria cada vez lavrando mais, invadir-nos-ia e secaria em nós as fontes da vida. Ainda quando, persistindo em desconhecer os avisos repetidos da natureza, deixamos a doença desenvolver-se em nós, pode ela ser um benefício se causada por nossos abusos
e vícios nos ensinar a detestá-los e a corrigir-nos dos nossos vícios, livrando-nos deles. É necessário sofrer para nos conhecermos e conhecermos bem a vida. Epiteto, que gostamos de citar, dizia também: é falso dizer-se que a saúde é um bem e a doença um mal. Usar bem da saúde é um bem, usar mal é um mal. De tudo se tira o bem, até da própria doença, nos corrigindo assim para não mais ficarmos doentes. As almas fracas, a doença ensina a paciência, a sabedoria, o governo de si mesmas. As almas fortes podem oferecer compensações de ideal, deixando ao espírito livre voo de suas aspirações até o ponto de esquecer os sofrimentos físicos. A ação da dor não é menos eficaz para as coletividades do que o é para os indivíduos. Não foi graças a ela que se constituíram os primeiros agrupamentos humanos? Não foi a ameaça das feras, da fome, os flagelos que obrigou os indivíduos a procurar seu semelhante para lhe associar? Foi da vida comum, dos sofrimentos comuns, da inteligência e labor comuns que saiu toda a civilização, com suas artes, ciências e indústrias. A dor física, pode-se também dizer, resulta da desproporção entre nossa fraqueza corporal e a totalidade das forças que nos cercam, forças colossais e fecundas, que são outras tantas manifestações da vida universal. Apenas podemos assimilar ínfima parte delas, mas atuando sobre nós, elas trabalham por aumentar, por alargar incessantemente a esfera de nossa atividade e a gama de nossas sensações. Sua ação sobre o corpo orgânico repercute na forma fluídica, contribui para enriquecê-la, dilatá-la, torná-la mais impressionável, numa palavra, apta para novos aperfeiçoamentos. O sofrimento, por sua ação química, tem sempre um resultado útil, mas esse resultado varia infinitamente segundo os indivíduos e seu estado de adiantamento. Apurando o nosso invólucro material, dá mais força ao seu interior, mais facilidade para se desapegar das coisas terrenas. Em outros, mais adiantados no seu grau de evolução, atuará no sentido moral. A dor é como uma asa dada à alma escravizada pela carne para ajudá-la a desprender-se e a elevar-se mais alto. O primeiro movimento do homem infeliz é revoltar-se sob os golpes da sorte. Mais tarde, porém, depois de o espírito ter subido os aclives e quando contempla o escabroso caminho percorrido, o desfiladeiro movediço de suas existências, é com um enternecimento alegre que se lembra das provas, das tribulações com cujo auxílio pôde alcançar o cimo. Se nas horas da provação soubéssemos observar o trabalho interno, a ação misteriosa da dor em nós, em nosso eu, em nossa consciência, compreenderíamos melhor sua obra sublime de educação e aperfeiçoamento. Veríamos que ela fere sempre a corda sensível. A mão que dirige o cinzel é a de um artista incomparável, que não se cansa de trabalhar enquanto não tem arredondado, polido, desbastados as arestas de nosso caráter. Para isso, voltará tantas vezes a carga quantas sejam necessárias, e sob a ação das marteladas repetidas, forçosamente a arrogância e a personalidade excessiva hão de cair nesse indivíduo. A moleza, a apatia e a indiferença desaparecerão em outro, a dureza, a cólera e o furor num terceiro. Para todos terá processos diferentes, infinitamente variados segundo os indivíduos, mas em todos agirá a dor com eficácia, de modo a provocar ou desenvolver a sensibilidade, a delicadeza, a bondade, a ternura, a fazer sair das dilacerações
e das lágrimas alguma qualidade desconhecida que dormia silenciosa no fundo do ser, ou então uma nobreza nova, adorno da alma para sempre adquirida. Quanto mais a alma eleva-se, cresce, se faz bela, tanto mais a dor se espiritualiza e torna sutil. Os maus precisam de numerosas operações, como as ervas de muitas flores, para produzirem alguns frutos.